Olá, alunos, tudo bem? Como vocês estão? Estão estudando bastante, continuando os estudos? Vamos para mais uma aula, né, de Química A, aula 5 agora. A aula 5, a gente vai conversar sobre polaridade e forças intermoleculares, né? A relação entre esses dois conceitos. Primeiro, ele, na apostila de vocês, começa falando sobre polaridade, que existe uma certa dificuldade, né, de ser classificada a polaridade, principalmente porque mexe com soma de vetores, e muitas pessoas não são familiarizadas com isso. Então, o que eles fazem? Eles dão algumas dicas que são bem importantes. Eu, particularmente, gosto muito dos vetores, assim, para mim é bem tranquilo e eu consigo visualizar, né, utilizando vetores, soma de vetores. Se você fizer a soma vetorial e der nulo, né, der zero, vai ser apolar. Se der diferente de zero, vai ser polar. Mas aí, aqui tem algumas dicas que eu vou falar para vocês, que talvez fique mais claro. E tá em cima disso também, né, não sai dessa regra dos vetores, mas são algumas dicas que talvez fique mais claro para vocês. Então, a primeira delas é para moléculas diatômicas, né? Então, são moléculas com apenas 2 átomos. Então, gás nitrogênio, gás oxigênio, tem 2 moléculas só, 2 átomos só. Daí, se esses átomos forem iguais, pensa, se tem 2 átomos, oxigênio e oxigênio, eles estão puxando os elétrons com as mesmas forças dos dois lados. Então, vão ser moléculas apolares. Se a gente fosse pensar aí, agora, se fosse uma certa diferença, a gente tem lá os átomos diferentes, HCl, H e HF, eles têm polaridades diferentes. Se vai ter polaridade diferente, vai ter a tendência, lembra que comentei com vocês, de eletronegatividade, que é o tanto que você tem tendência de puxar a nuvem eletrônica para o seu lado. Então, aquele que tem maior tendência vai formar um polo negativo e o outro um polo positivo, e isso vai formar uma molécula polar, certo? Então, quando são diatômicos, 2 átomos, se eles são iguais, têm a mesma eletronegatividade, é uma molécula apolar. E se são diferentes, vai ser uma molécula polar. Eu acho isso bem lógico, assim, né? Não teria muita dificuldade. A água é polar, né? Ela é fortemente polar, isso a gente sempre tem que estar bem claro, isso pra gente, a maioria dos exercícios vai acabar porque a água é um solvente, né, universal, então acaba sempre comparando ou não com a água, mas é importante saber que a água é bem polar, fortemente polar. Os hidrocarbonetos, né, que a gente não estudou ainda a parte orgânica, mas são aqueles que têm só carbono e hidrogênio, eles geralmente, de modo geral, eles são apolares, então não tem essa diferença de polo, igual acontece na água. E uma quarta dica, quando as moléculas houver ligações de hidrogênio, e que a gente chama o FON, né, que é flúor, oxigênio e nitrogênio. Essas são moléculas polares. Então, exemplo, a própria água né, polar, a amônia, NH3. Então, aí são 4 dicas para vocês trabalharem nisso em polar e apolar. E daí, aqui eu coloquei para vocês uma foto. Na apostila de vocês também tem outra foto de água, a água e o óleo, né? Mas aí eu coloquei aqui, ó, o querosene, a água e a gasolina. Então, a água é polar, como eu disse, fortemente polar. E o querosene e a gasolina, que são derivados de petróleo, eles são geralmente apolares. Então, se você fizer uma mistura desses 3 componentes, como que vai ficar? Aqui, ó, os dois vão misturar aqui, né? Fazer uma fase só e a água separada. Então, ó, os apolares e o polar. Então, em cima disso, já vem o conceito que a gente vai trabalhar, que é a polaridade e solubilidade. Como que as duas se relacionam? Porque uma das grandes importâncias da gente estudar a polaridade, saber a polaridade das moléculas, está relacionada à solubilidade dela. E existe uma regra que é semelhante dissolve semelhante. O que é semelhante dissolve semelhante? É o que eu comentei na figura lá.
Se é polar, quando uma molécula é polar, ela dissolve o que é polar. E a apolar dissolve a apolar. Isso, assim, dissolve em maior quantidade, mas um grau, né? Ele dissolve mais. Não quer dizer, assim, que uma molécula apolar, ela não dissolve nada em polar. Vai estar relacionado, assim, o que dissolve mais. Então, até aqui eles escrevem assim: não se esqueça, substância polar dissolve bem outra também polar e dissolve pouco ou muito pouco uma substância apolar. Então, pode ser que dissolva um pouco, mas o que dissolve mais mesmo é quando polar com polar e apolar com apolar, certo? Então, aí o conceito de solubilidade. E em cima de solubilidade, polaridade, a gente começa a trabalhar, a gente já conversou sobre as ligações, né? Que são ligações entre os átomos, que a gente tem as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Dentro das ligações covalentes, essas ligações também tem a parte de uma interação, força entre as moléculas, que a gente chama de intermolecular. O que ocorre? Essas forças a gente chama de forças de Van der Waals, né? Então, essas forças podem ser de várias maneiras. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, da própria apostila aqui, ó. O primeiro caso, ele comenta como que ocorre, deixa eu só tirar aqui, colocar assim, aqui, ó. Como que ocorre quando duas moléculas, elas são apolares? Então, aqui tem uma molécula polar, outra molécula polar. Quando elas estão próximas uma das outras, pelos movimentos dos elétrons aqui, o que acaba às vezes acontecendo? Formando polos que a gente chama de polos induzidos, né? Que tá vendo aqui, ó, como vem uma nuvem eletrônica, vem um pouco para cá e forma um polo induzido negativo. E daí aqui positivo. O que ela faz? Ela induz a outra molécula que também não tinha polos a formar um polo induzido também. Então, esse tipo de força a gente até também chama de ou é força de polo induzido, forças de London ou força de dispersão. Isso ocorre em moléculas apolares. Então, moléculas que não apresentam um polo definido, né? Um polo induzido. Então, aí é o que eu quis demonstrar para vocês, é o primeiro caso, que são de forças entre moléculas apolares. O que ocorre aqui, ó, que é a força entre moléculas polares, que daí a gente chama de dipolo, forças de polo permanente e de polo permanente. Nesse caso aqui, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. Eu tenho uma molécula que elas têm diferença de eletronegatividade. Essa daqui é mais eletronegativa, então ela puxa a nuvem eletrônica mais para o lado dela, né? Por isso que ela é negativa e aqui positiva. E isso faz com que a outra também tem esse polo aqui, que são esse átomo aqui que é o mais eletronegativo. Então, esse polo vai atrair esse polo aqui. Então, interação de polo, um exemplo de HCl. Então, que o cloro é mais eletronegativo e mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, essa nuvem eletrônica fica concentrada aqui, dando um polo negativo. Então, quando ocorre esses tipos de forças entre elas, né, interações entre elas, a gente chama de força intermolecular, que é força entre dipolo permanente e dipolo permanente, certo? Então, esse é o segundo caso. E no caso aqui, dentro desses dipolo permanente e dipolo permanente, a gente tem uma específica, que ela é bem conhecida, que ocorre entre o que eu comentei com vocês, que a gente chama de FON, que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. São elementos muito eletronegativos, né? Eles têm a tendência de puxar o elétron, né? A camada eletrosfera para eles, né? O elétron para eles. E quando eles estão ligados com o hidrogênio, por que o hidrogênio? O hidrogênio, ele tem um elétron e um próton. Então, ali consegue formar
polos bem definidos, o hidrogênio como um polo positivo e os outros como um polo negativo. Então, daí a gente chama de ligações ou pontes de hidrogênio, que ocorre na água, né? É muito comum ser comentado na água. Então, aqui são as três forças, né, que eu comentei com vocês. Daí, aqui tem uma representação, na própria apostila de vocês, tem uma representação aqui, ó, da água. Tá vendo, ó? Deixa eu colocar aqui no maior para vocês visualizar. Tá vendo aqui, ó? Então, ó como ocorre. O oxigênio, ele tem a tendência dos elétrons vir para cá, mais eletronegativo, e o hidrogênio mais positivo. Então, aqui forma o polo negativo e o polo positivo. E o que ocorre? Aqui o polo positivo, ele atrai o polo negativo. E aqui fica a molécula dessa maneira. Certo? Então, aqui também ele comenta sobre o gelo. Por que o gelo em si, ele é menos denso do que a água? Então, o que está relacionado aqui? Eu tenho um livro que eu gosto bastante de utilizar, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no livro, ó, fica bem claro a estrutura que forma no gelo, né? Que é a água no estado sólido. E daí o que acontece? Ali então tem na figura, mostra o gelo, como ele está organizado na parte sólida, como no sólido, e na água líquida lá. Daí o que acontece? Quando ele está na parte sólida e tem as pontes de hidrogênio, ele forma uma estrutura que é essa estrutura aberta hexagonal aí. Esse floco que está aparecendo. E daí, isso daí, ele acaba aprisionando mais espaços vazios dentro, né, no interior dessa estrutura do que ocorre na água líquida. Porque na água líquida não tem essa mesma estrutura. E se aprisiona mais espaços vazios, ele acaba ocupando um volume maior e daí a densidade é menor. Então, por isso que quando se colocar uma garrafa com água, encher a garrafa com água líquida no congelador e deixar fechado e colocar para transformar em gelo, ela estufa, né? Até pode, como fala, a garrafa até pode estourar dentro, porque ele ganha, quando vai começar a ficar no estado sólido de gelo, ele ganha um volume, por isso que estufa a garrafa ali. E está relacionado a essa estrutura hexagonal que consegue aprisionar mais espaço vazio do que na água líquida, certo? Então, aí é a explicação do porquê o gelo ele é menos denso do que a água líquida. Depois disso, é importante comentar com vocês um resumo aqui que o livro faz, que é em relação à relação entre a temperatura de ebulição e as forças intermoleculares. Aqui, ó, tem uma flechinha mostrando a ordem crescente da intensidade de interação. Então, a intensidade de polo induzido para dipolo induzido é menor do que dipolo, que é menor que ligação de hidrogênio. O que isso quer dizer? Então, as ligações de hidrogênio são as de maiores intensidades, são as mais fortes interações ali, né? E quanto maior essa interação, mais difícil é para separar essas moléculas, então maior é o ponto de ebulição. Ponto de fusão também. E o que ocorre? Mas e se as moléculas elas tiverem o mesmo tipo de dessas interações, dessas forças intermoleculares? Daí verifica o tamanho da molécula. Quanto maior a molécula, mais difícil vai ser para separá-las, então maior vai ser o ponto de fusão e maior vai ser o ponto de ebulição. Então isso é bastante importante, nos exercícios são bem cobrados, né? E a gente até vai fazer um exercício que relaciona isso. Então vamos lá fazer esse exercício. Tá na página, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. É o exercício, aqui, ó. Esse daqui é da página 10 da nossa apostila. Ele fala lá, ó. Qual das substâncias abaixo, no estado líquido, apresenta maior temperatura de ebulição? Qual que é o que a gente acabou de comentar?
Maior temperatura de ebulição, porque tem as maiores forças intermoleculares. Qual que é a maior força intermolecular que tem? A ponte de hidrogênio. Então, nesse caso aí, a alternativa, se a gente for verificar, ó, qual que tem o hidrogênio ligado com um dos FONs lá, ou fluoroxigênio nitrogênio? É a alternativa D. Tem um oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, forma as ligações ou forças, né, de hidrogênio, que são as mais fortes. Se são comparada com as outras ali, se ela é a mais forte, ela é que tem um ponto de ebulição maior. Então, a resposta nesse caso seria a D. Vamos para o segundo. Numa prova, um estudante afirmou: a gasolina é um elemento químico mais volátil do que a água, porque na água as moléculas se unem mais fortemente que na gasolina. Por serem líquidos apolares, ambos são perfeitamente miscíveis. Quantos erros o aluno cometeu? Então vamos verificar os erros? Ó, a gasolina é um elemento químico. Aí o primeiro erro, não é um elemento químico, é uma mistura de substâncias, né? Que são os hidrocarbonetos, que a gente vai ver lá na parte de orgânica. Ela é mais, então, o primeiro erro, mais volátil do que a água. Sim, ela é mais volátil do que a água. Ser mais volátil que a água quer dizer temperatura de ebulição menor. Daí, porque ele explica, ó, porque na água as moléculas se unem mais fortemente do que a gasolina. Sim, as moléculas se unem por ligações de hidrogênio, que são as mais fortes. Então, tá certo. Por serem líquidos apolares, um erro aí. A água não é apolar. A gasolina, sim, a água não. Ambos são perfeitamente miscíveis. Não, não são miscíveis, porque a água é polar, a gasolina é apolar, então não são miscíveis. A resposta certa aí é a B. São 3 erros cometidos, certo? Para o próximo exercício, da página 10, olha lá. As forças de London, também denominada das forças de dispersões, representa um dos tipos de forças intermoleculares e pode ser atribuídas. Então, lembra, as forças de dipolo induzido para dipolo induzido também são chamadas de força de London ou forças de dispersão. Vamos uma por uma? A atração decorrente da existência de íons de carga oposta. Não há formação de íons aí. A gente está falando de ligações covalentes, não há formação de íon. A atração proveniente do fato de a substância apresentar dipolos permanentes? Também não é dipolo permanente, e sim dipolos induzidos. Daí aqui, ó, vamos continuar as alternativas. C. A atração que resulta do fato de a substância apresentar ponte de hidrogênio? Também não é ponte de hidrogênio. D. A atração decorrente de flutuações momentâneas que ocorrem nas nuvens eletrônicas. É esse que eu até mostrei para vocês, aquele desenho. São flutuações momentâneas. Daí acaba induzindo a formação de outros polos. Isso daí é o conceito das interações de polo induzido, que também estão chamadas de força de London de dispersão. Então, a resposta aí é a D. E o último fala, a diferença de eletronegatividade entre os átomos. Não, essa diferença de eletronegatividade, ela é quando forma lá as ligações de polo. Daí tem as diferenças de eletronegatividade, forma os polos, e tem essas forças de polo, certo? Então, na questão 1 da página 10, a resposta certa é a D. Daí, aqui, eu vou colocar, deixa eu tentar colocar de uma maneira que já tá a resposta ali, mas tudo bem, vamos explicar. Ó, você sabe que um dos modos de separar o sal do açúcar, quando no estado sólido, é por meio de fusão fracionada. Então, o que a gente vai fazer? Tem um sólido, a gente vai fundir esse sólido, e daí, como eles têm ponto de fusão bem diferenciado, um vai fundir e o outro vai ficar no estado sólido. Então, eu queria explicar. A mistura é aquecida até altas temperaturas. O material de menor temperatura de fusão funde, em primeiro lugar, deixando o outro no estado sólido. Se você souber que o açúcar é um composto molecular, então estamos falando de ligações covalentes, né?
E o sal de cozinha é um composto iônico. Como já dissemos, são forças de atração muito intensa. Então, a gente tem os íons, são os que têm as forças mais fortes de atração entre eles, né? Então, ele pergunta assim, qual dos materiais você espera que funde primeiro? Qual que vai ser? O que tem forças menores, que é o açúcar, que são das ligações covalentes. Então, eles formam os dipolos, né? E daí o que acontece? Essas ligações são mais fracas, a covalente também é mais fraca. Porque aí o que vocês têm que pensar? Que na covalente não formam íons. E quando a gente está falando, a ligação iônica é a que forma o polo mais forte. Então aí, com certeza, as temperaturas de fusão e ebulição das ligações dos compostos iônicos são bem maiores do que os covalentes, né, os moleculares. Então tá, daí aqui, ó, o 3 ele vai perguntar sobre por que o gelo flutua. Então é o que a gente já comentou lá. Então é só vocês explicarem que a gente já conversou. Assim, daí tem mais exercícios. Eu acho importante vocês agora fazer esses exercícios sozinhos. Até porque, assim, eu dei uma maneira mais ou menos como que faz, mas é importante que vocês vejam se realmente estão entendendo a matéria, né? E faz aquele mesmo esquema, faz esses exercícios e manda as respostas para mim e as dúvidas. Ah, eu tô com dúvida isso, não consegui entender, ou do próprio vídeo mesmo, ó, não entendi quando você explicou essa parte. Que daí eu tento explicar de novo, faço de uma maneira diferente. Porque, assim, um conceito pode ser explicado de várias maneiras. E eu tento passar aqui a melhor maneira de explicar, mas eu não tô vendo vocês, né? Eu não sei se realmente vocês estão entendendo, porque quando é uma aula presencial, a gente consegue ver na cara dos alunos, ó, não tô entendendo, daí eu tento explicar de uma outra maneira e aqui não. Então eu explico tentando ser a forma mais simples, mas às vezes vocês não estão entendendo. Eu gostaria que vocês me dessem esse feedback se vocês estão entendendo. Se não, eu faço de uma maneira diferente. Até posso fazer a aula de novo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, façam esses exercícios aí e bons estudos para vocês e até a próxima aula. Obrigada, viu?